Olá, metalúrgico e metalúrgica de Guarulhos e região. Começa mais uma live do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região. Nós estamos ainda numa fase que estamos testando essas lives para ver do alcance, da receptividade e também do horário mais adequado. Isso ainda vamos ver se ficará o horário das 13 horas ou se a gente vai fazer depois das 18 horas, quando as pessoas já terão retornado de casa, do trabalho para casa. Nós entrevistamos já os diretores do sindicato, né? E agora, hoje, vamos entrevistar o advogado que responde pelo jurídico da entidade, que é o doutor Marcílio Penacchione, que estava me dizendo, agora há pouco, que no dia 1º de agosto completará 30 anos de casa. Então, parabéns, doutor Marcílio. E boa tarde, Marcílio. Tudo bem com você? Boa tarde, João. E cumprimento também a agência sindical, né, que ontem completou 30 anos de atividade. Então, isso é muito bom, porque eu conheço o trabalho da agência sindical desde quando eu iniciei aqui no sindicato. Então, nós estamos empatados aí, viu, João Franzin, com esses 30 anos de Sindicato dos Metalúrgicos e agência sindical. Obrigado, doutor Marcílio. Longa vida ao doutor Marcílio Penacchione e ao seu trabalho correto, trabalho produtivo, com resultado para os trabalhadores. Doutor Marcílio, eu queria fazer a nossa live como se fosse uma pessoa de fora. Eu passo ali na Harry Simons e vejo aquele prédio do sindicato, o prédio bonitão, sei que ali tem dirigente sindical ali dentro. Ali tem salão de cabeleireiro, tem ali embaixo o restaurante do Biri, tem o jurídico, todo bom sindicato tem um jurídico. Então, eu queria que você me falasse e nos falasse, para quem está nos acompanhando, em síntese, o que o jurídico faz. Qual é o trabalho do jurídico? Ele não atende a empresa, ele atende o empregado, certo? Bom, ele atende, porque o empregado procura o sindicato, enquanto estiver ainda com contrato na empresa, ou ele procura o sindicato depois que ele é demitido, ou que sai da empresa. Como é que é o funcionamento assim básico do jurídico? Muito bem, João. O jurídico hoje é composto de 11 pessoas, sendo 6 profissionais advogados, incluindo a minha pessoa, que coordena o departamento, e mais 4 auxiliares assistentes. A gente atende trabalhador, não só trabalhador demitido, atendemos trabalhadores que estão na ativa, atendemos trabalhadores demitidos, desde concedendo uma simples orientação jurídica sobre a legislação trabalhista, como homologando os seus haveres rescisórios, como também dando assistência na Justiça do Trabalho, ingressando com as ações trabalhistas quando não é possível resolver o conflito de forma amigável. Nós também damos assistência na parte previdenciária, enfim. Do momento que a gente abre o departamento até a hora que fecha, nós temos trabalhadores tirando dúvida, sabendo sobre o seu adicional noturno, sobre a sua hora extra, sobre os seus haveres trabalhistas, sobre o seu tempo de serviço, se seja ou não a concessão da aposentadoria. A gente exerce um serviço bastante completo e abre também ações contra a Previdência, quando nega benefício, etc. É um trabalho bastante amplo da nossa equipe. Perfeito. Doutor Marcílio, às vezes o trabalhador ele procura o jurídico não para entrar com o processo, ele quer tirar uma dúvida ou receber uma orientação. Isso o jurídico também faz. Perfeito. Presencialmente, né? É muito comum, João, ele ser demitido e passar aqui antes porque a empresa normalmente marca 7, 8, 10 dias para efetuar o pagamento. Ele é demitido e ele passa aqui antes para fazer o cálculo, para levantar os seus direitos, para confrontar no momento do pagamento da rescisão de contrato. A maioria dos contratos são homologados aqui ainda, mais tarde a gente pode ter oportunidade de falar sobre isso, mas muitos trabalhadores ainda recebem diretamente na empresa e aí há um perigo muito grande, porque ele recebendo lá, nós temos empresários sérios e temos empresários desavisados que pagam os valores inferiores, e ele, com o cálculo na mão, ele tem, feito pelo nosso jurídico, ele tem condições de debater
com a pessoa do Recursos Humanos que tá fazendo o seu pagamento, o seu depósito bancário. Doutor Marcílio Penacchione, o jurídico do sindicato atua de segunda a sexta ou é em sistema de plantões? Não. O sistema de plantão é de advogado, mas todos os dias nós temos advogados e os assistentes também trabalham de segunda a sexta-feira em horário normal. Nessa pandemia está um pouquinho reduzido, um pouco alternado, mas funcionando de segunda a sexta-feira, apesar da pandemia. Perfeito. Doutor Marcílio, nós estamos numa época, desgraçadamente, de muito desemprego, né? As empresas, às vezes, demitem e aproveitam a crise para pagar pela metade ou não pagar direito as verbas rescisórias. Também tem empresa que se encontra em dificuldade, como nós, pessoalmente, às vezes entramos em crise financeira em casa, as nossas finanças ficam prejudicadas. Acontece também, às vezes, de uma empresa, sobretudo empresas pequenas e micro, para quem o governo não facilita crédito, dá dinheiro para banco, para grande, mas não dá para as pequenas. E aí tem uma dificuldade de pagar, e às vezes quer parcelar as verbas, etc. Mas, digamos, vamos supor que eu, o João Francisco, trabalhei numa metalúrgica de Cumbica, lá em Cumbica, onde tem tantas empresas, 2 anos. Ganho lá R$ 2.000 por mês. Aí eu fui demitido. Bom, aí eu passo no sindicato para saber mais ou menos o que eu tenho para receber. Um trabalhador com 2 anos de casa, eu não vou falar de valor, seria até uma temeridade, mas ele faz jus a quê, caso ele seja demitido? Ao aviso prévio, né? Sim. A lei parece que dá um dia a mais. São 3 dias a mais para cada ano de trabalho, né? A lei antiga dava 30 dias de aviso prévio. Já tem 10, 12 anos que o trabalhador tem mais 3 dias para cada ano trabalhado, além dos 30 que ele já era garantido para a CLT. Então, hipoteticamente, ele tem 2 anos de casa, ele tem mais 6 dias que serão acrescidos nesses 30, além das verbas decisórias, como férias vencidas, férias proporcionais, 13º, multa de 40% sobre garantia, a liberação do próprio fundo de garantia e do seguro-desemprego. Essas são as verbas principais dos haveres trabalhistas e rescisórios. Perfeito, perfeito. Então, se eu trabalhei 2 anos, eu recebo 36 dias, porque eu tenho 3 Mas nós temos muita gente, né, João, com 10, 15 anos de casa, então ele vai receber um limite de até 60 a mais. Então, quem tem, por exemplo, 30 anos de casa, ele vai receber um máximo de 60 dias, e somado com os 30 naturais da CLT, ele vai receber 90 dias de aviso prévio, nesse exemplo que a gente está colocando. Perfeito, perfeito. Doutor Marcílio, fundo de garantia é sempre um problema, porque nem sempre a empresa deposita, não é? Aí o trabalhador chega fazendo a seguinte observação que o doutor Marcílio me fez antes de começar aqui a nossa live, doutor Marcílio Penacchione. Se você saiu da empresa, ou se você foi demitido e tem verba a receber, seja rápido, vá ao sindicato, no jurídico, para você ser orientado. Porque o sindicato poderá depois fazer uma homologação, o doutor Marcílio vai falar um pouco mais adiante sobre a homologação, a sua importância, mas é sempre bom você ir ao sindicato para ter uma ideia daquilo que você vai receber, dos seus direitos, etc. Fundo de garantia, doutor Marcílio. Vou pegar um exemplo de R$ 2.000 novamente. É 8% sobre o salário, certo? Que é depositado a título de fundo de garantia por tempo de serviço. Se a empresa demitiu, e o trabalhador ele tem lá 5.000 de FGTS, ele 5 vezes 4, 20, então ele vai receber 5.000 mais 2, vai receber 7, é isso? Exatamente. A empresa vai depositar, a título de multa rescisória, 40% sobre o saldo do FGTS. Então, o empregado que tem 5.000, esses 5.000, se o depósito é regular, ele teria os 5.000, a empresa efetua um depósito de mais 2.000, então ele vai levantar 7.000. Essa multa de 40% é devida desde 1988, na promulgação da atual Constituição, que elevou essa multa, que era 10%, foi elevada para 40%, a chamada multa rescisória. Perfeito, perfeito. Doutor Marcílio, homologação, né? Eu trabalhei em escritório de contabilidade, fui ajudante de pessoal, né, de DP, né?
Trabalhei até na metalúrgica aqui em São Paulo, na Rua Freire da Silva, Eu 242. trabalhei muito em DP também. No Cambucida, velho, que nós temos uma trajetória parecida. É. Então, eu ficava fazendo cálculo, anotando carteira. Naquela época era inflação alta, eu ficava fazendo muita anotação em carteira, né? Então, na época, era assim, com menos de um ano, não era obrigatório fazer a homologação no sindicato. Com mais de um ano, era obrigatório. A Lei 13.467 do Michel Temer, de triste memória, ela, de certa forma, desincumbiu, tirou da empresa a obrigatoriedade de fazer uma homologação no sindicato. Bom, o sindicato tem um ou dois grupos empresariais, nós temos essa garantia na convenção coletiva. Mas eu tenho observado que o sindicato tem feito seguidos apelos aos trabalhadores, aos empresários e RHs, para fazer a homologação na entidade de classe. O sindicato sempre alega a segurança jurídica e o trabalhador a certeza de que receberá todos os centavos. Por que é bom para o empregado fazer a homologação no sindicato? E por que também não é ruim para o empregador? Veja, João, lamentavelmente, em 2017, com essa reforma trabalhista, nós perdemos, o trabalhador perdeu um direito de décadas. A CLT, durante décadas, conservou a obrigatoriedade da homologação no sindicato. A reforma trabalhista acabou com essa obrigação. E, no meu entender, João, houve uma má-fé muito grande do legislador. Eu te pergunto, a quem interessa tirar a homologação do sindicato, permitindo que o pagamento dos haveres trabalhistas sejam pagos diretamente na empresa? Certamente que não é para o empresário sério, porque a gente sabe, a maioria das empresas, João Franzino, ela paga de forma correta, tanto que vem ao sindicato, o sindicato faz a conferência, com empresas sérias dificilmente encontra a diferença. Agora, aquele que não paga direito, a este sim interessa não homologar. Então, ele quer pagar dentro da própria empresa exatamente para sonegar verbas e não ter nenhum técnico, nenhum homologador, assistente de sindicato para descobrir o seu erro. Então, tocando neste assunto, logo que a reforma trabalhista surgiu, em novembro de 2017, nós conseguimos renovar uma convenção coletiva importante, que é do setor de autopeças. Eu acredito que o setor de autopeças atinge cerca de 35%, 40% da nossa base. Nós conquistamos, negociamos uma cláusula que mantém a obrigatoriedade da homologação no sindicato, todo o setor de autopeças. Então, nós não houve nenhuma lacuna, nenhum hiato, não ficamos nenhum mês desprotegido no que diz respeito ao Sindipeças. Como nós temos aí 8, 10 convenções, as outras convenções não trazem a mesma redação e não dá essa obrigatoriedade. Entretanto, a cláusula que a gente conseguiu construir, e eu tenho certeza que nós vamos melhorar daqui para frente, ela obriga a homologação se houver um pedido do trabalhador, se houver um pedido do sindicato e se houver um pedido da federação. Então, quando não for do Sindipeças, eu oriento o trabalhador que faça esse pedido, que exija da empresa que a homologação seja feita no sindicato. Porque no momento que ele formalizar o pedido, ela se obriga por força da própria convenção. E se não atender, vem ao sindicato, o sindicato vai reforçar, e se a empresa não atender, nós podemos até entrar com ação de cumprimento. Enfim, o trabalhador continua protegido, mesmo nas convenções que não trazem a mesma redação do Sindipeças. E nós temos técnicos homologadores do sindicato que conferem verba por verba. Achou diferença, faz uma ressalva, ou volta, a empresa paga a diferença, enfim. O trabalhador não ficará desprotegido. Perfeito, perfeito. Agora, doutor Marcílio, o trabalhador ele tem que fazer uma carta à empresa ou basta a comunicação verbal ao chefe, ao RH? Qual que é o... Fazer uma carta é uma coisa complicada, porque no momento que ele faz a carta, a empresa que não quer homologar no sindicato não vai protocolizar esta carta. Então, perfeito, é uma dificuldade muito grande. E eu acho que ele, lançando o pedido e sentindo que houve recusa, venha imediatamente ao sindicato, porque o sindicato, sim, pode fazer uma carta e vai exigir lá na portaria que haja esse protocolo. Enfim,
Mas o trabalhador pode mandar um e-mail. Ele pode mandar um e-mail. Não entendi. Desculpe. O trabalhador também pode mandar um e-mail para o RH, pode mandar um e-mail para o chefe. Pode mandar um e-mail, não precisa, e-mail, WhatsApp, a rede social hoje permite um contato direto com o sindicato, e o sindicato vai agir. Se for necessário, vai até um diretor, um assessor, ou telefonando, ou na própria empresa, e exigir, porque a empresa que não quer homologar, de cara, eu já desconfio, porque ela está agindo de má fé. Repito, se ela tem interesse em pagar corretamente, de cumprir a legislação, por que não vem aqui? Venha, porque a homologação dá tranquilidade para o trabalhador e vai dar uma proteção jurídica, uma segurança jurídica muito maior para o empresário. Ele, de boa fé, veio homologar no sindicato e demonstra que quer pagar de forma correta. Muito bem. Para quem começou a nos acompanhar agora, na live do Sindicato Metalúrgico de Guarulhos Região, eu falo hoje, sou João Franzin, jornalista do sindicato, falo aqui com o Dr. Marcílio Penacchione, que é o responsável pelo jurídico, e que agora, no dia 1º, completará 30 anos de casa. Portanto, é uma vida, é uma história, é uma relação profissional, consolidada com o sindicato e com a categoria. Doutor Marcílio, já temos algumas manifestações aqui. Luz Alves diz: todos os metalúrgicos deveriam interagir mais com o sindicato, pois é a única forma dele conhecer e assegurar seus direitos. Parabéns pela live, deixe salva. Já compartilhei. Nós vamos, viu, meu camarada? Nós vamos subir no Facebook do sindicato, está passando no Facebook, nós vamos subir no YouTube do sindicato, vamos colocar no site também e no boletim eletrônico. Portanto, é um conteúdo rico, é um conteúdo de utilidade, que precisa, o conhecimento, o bom conhecimento, ele não pode ficar parado dentro da gaveta. O conhecimento, ele serve a gente e a coletividade quando ele é irradiado. Então, nós vamos procurar utilizar redes para atingir esse objetivo. Uma pessoa que nós pouco conhecemos aqui, doutor Marcílio, um tal de Luiz de Salvo Titico, manda aqui um abraço, parabeniza nós da agência. Eu é que só tenho que te agradecer, Titico. Grande figura humana, grande profissional que você é, e dizer, doutor Marcílio, este, além de um grande advogado, é uma das pessoas mais sinceras, um dos melhores amigos que se pode ter. Aliás, doutor Marcílio já foi um dos melhores locutores de rádio desse país. E aí ele manda únicas da Vila Belmiro, estou plenamente de acordo com ele. O Titico é um grande jornalista, foi um grande companheiro de trabalho. O único defeito dele é não ser palmeirense e ficar só do lado da Vila Belmiro, viu, João? A Roseli Lima, que é diretora do sindicato, deseja uma boa tarde a gente, nós também desejamos, retribuímos. Obrigado, grande abraço. O Celso Soares, boa tarde, João Franzin, doutor Marcílio, e boa tarde a todos os companheiros metalúrgicos do sindicato, como desde sempre um sindicato de luta. Muito obrigado aos que nos acompanham e fazem os seus comentários. Doutor Marcílio, o jurídico tem uma ampla atuação, como já foi explanado aqui no início da sua fala. Mas tem alguns assuntos que eu queria tratar contigo, porque existe a ação coletiva e a ação individual, não é? O que é uma ação coletiva? E o que é uma ação individual? Sim, aquela que eu, João Franzin Metalúrgico, vou lá e abro um sindicato. O que é uma ação coletiva e ela se aplica em que momentos e quais benefícios que ela traz para o trabalhador? João, a gente pode falar de dois tipos de ação coletiva. Do ponto de vista processual, a gente chama de ação plurima, é quando envolve vários trabalhadores, mas na linguagem popular a gente pode chamar de ação coletiva, é quando o sindicato, por exemplo, entra com um processo envolvendo todos os trabalhadores de uma única empresa, ou seja, um único processo. Vou dar um exemplo de um adicional de insalubridade. Uma empresa que opera com agentes nocivos à saúde, o trabalhador tem direito ao adicional de insalubridade e a empresa não paga. O sindicato, através de um recurso chamado substituto processual, ele pode entrar com ação em nome de todos esses trabalhadores, uma única ação, buscando esse adicional de insalubridade. Se o processo resultar positivo, um único processo vai abranger e contemplar todos esses trabalhadores. Podemos chamar também de uma ação coletiva quando há uma greve, quando há uma paralisação,
e aí o sindicato, uma das partes, instaura um dissídio coletivo, isso envolve todos os trabalhadores, e aí essa ação vai diretamente para o segundo grau, que é o Tribunal Regional do Trabalho, também conhecida como ação coletiva. Perfeito, perfeito. Doutor Marcílio, o setor metalúrgico, por lidar com máquinas, às vezes com máquinas perigosas, em setores eletrificados, é um segmento onde o número de acidentes não é pequeno. Há empresas que são muito cuidadosas na prevenção, mas tem patrão que aperta o botão do dane-se e provoca acidente e com lesões aos trabalhadores. O sindicato, nesse caso de um acidente, ele entra com ação em defesa do trabalhador e em que medida a convenção coletiva da categoria protege o trabalhador acidentado? Bom, João, nós podemos dividir esse processo em duas partes. Aquele trabalhador que sofreu um dano, uma mutilação, ele tem direito a uma reparação, uma indenização. Então, se ele não foi demitido, o sindicato, o seu advogado, poderá entrar com uma ação buscando uma indenização pelas perdas e danos, pelos danos morais, pelo dano estético, etc., etc. Se ele foi demitido, o sindicato entra com essa mesma ação, combinada com a ação de reintegração no emprego. Por quê? A indenização não é objeto de convenção, porque é um direito civil. Agora, a convenção coletiva, e aí todas as normas coletivas, não se restringe ao setor de autopeças, é todo o segmento metalúrgico, dá direito a uma estabilidade até que o trabalhador adquira tempo para se aposentar. Então, o acidentado, claro, tem alguns requisitos, ele precisa ter a capacidade laborativa reduzida, tem que se tornar incapaz de exercer a função que antes exercia e tem que ter condições de exercer outra função na empresa. Preenchendo esses três requisitos, ele adquire a estabilidade até adquirir tempo para a sua aposentadoria. Então, num exemplo onde o empregado tenha 5 anos de casa e falta mais 25 ou 30 para se aposentar, a empresa deverá conservá-lo até que se aposente. É uma conquista, eu diria que é uma das cláusulas mais importantes que nós temos na convenção coletiva, e ela já foi conquistada há mais de 30 anos, porque, como a gente já disse, eu completo 30 anos de casa no dia 1º de agosto, e quando eu entrei nesse sindicato, esta cláusula já existia. Então, eu chamo de cláusula pétrea, nós não podemos perder jamais essa cláusula que garante o emprego, e por causa disso, o empresário precisa investir em segurança, em higiene, em proteção, em EPIs, para evitar sempre o acidente de trabalho, porque isso custa muito caro. Além de ter que proteger o emprego, que é muito saudável, ele é obrigado a desembolsar valores bastante altos para indenizar a perda do trabalhador. Perfeito, perfeito. Nós já estamos aqui há 23 minutos e já sei que nós vamos precisar fazer uma segunda live com o doutor Marcílio, porque o assunto jurídico, o Marcílio é sintético para responder, né? Não responde com muita objetividade, mas há muitos assuntos na área jurídica que precisam ser abordados para que as pessoas, os trabalhadores e as trabalhadoras tenham conhecimento. Então, o doutor Marcílio Penacchione, chefe do jurídico do sindicato, e há 30 anos na casa, praticamente, que vai completar agora dia 1º de agosto, está nos esclarecendo vários assuntos. O Pedro Pereira diz assim: doutor Marcílio conhece muito, parabéns. José João Jal, parabéns, doutor Marcílio. E depois tem outras pessoas que participaram aqui, eu vou também fazer o registro. Agora, doutor Marcílio, tendo em vista a circunstância, nós precisamos tratar de um assunto que começou na MP 936, que foi editada no dia 1º de abril, e depois virou a lei, se não me engano, 14.020, do dia 6 de julho ou 9 de julho. Eu marquei aqui 6 de julho. É o decreto. É um decreto. Está certo. Primeiro ela se transformou em lei e depois houve a edição de um decreto do dia 14 de julho que ampliou os prazos. Perfeito. Então, no dia 1º, tendo em vista a pandemia, se criou uma espécie de lei emergencial a título de proteger o emprego. Perfeitamente. Né? Bem,
Claro que, com medida provisória, ela tem um período de vigência, depois ou vira uma lei, ou ela é reapresentada, eu não sei como é que é tecnicamente, para que a sua vigência seja estendida, né? Então, isso aconteceu agora. Quando a MP 936 foi baixada, o grande... porque ela prevê redução de salário, redução de jornada proporcionalmente, né? E também suspensão de contrato. A luta dos sindicatos, e não é só dos metalúrgicos Guarulhos, foi o seguinte: garantir a participação sindical na negociação, porque está na Constituição, garantido lá que a negociação coletiva é preciso, só tem valor se houver a participação sindical. Então, eu queria saber como é que o sindicato encaminhou essa primeira fase da MP e como é que está se posicionando agora e encaminhando os pedidos de extensão da redução salarial e da redução de jornada, e se isso é feito por Assembleia. Ok, vamos lá. A Constituição Federal, ela consagra o princípio da irredutibilidade salarial, e só permite que haja redução salarial por meio de negociação coletiva. Quando se fala em negociação coletiva, leia-se participação sindical. Foi uma polêmica muito grande logo que houve a edição da MP no dia 1º de abril, mas lamentavelmente, repito, lamentavelmente, o Supremo Tribunal Federal entendeu que as empresas poderiam fechar os acordos individuais sem a participação sindical. Então, nós tivemos muitos acordos com assistência sindical, mas reconheço que a maioria das reduções salariais e das suspensões foram feitas sem a participação sindical. E quando feita pelo sindicato, uma assembleia, o contato direto com o trabalhador, o sindicato sempre fez questão de frisar aos trabalhadores sobre a existência da garantia de emprego que foi trazida pela própria medida provisória. A medida provisória, ela é clara no sentido de conceder a garantia de emprego pelo mesmo prazo da redução ou da suspensão após o retorno ao trabalho. Agora, não é de interesse de parte das empresas, da maioria das empresas, dar essa informação para o trabalhador. Então, muito trabalhador que assinou um acordo individual sem a participação sindical não teve o conhecimento, a orientação de que ele teria estabilidade pelo mesmo prazo assim que retornasse ao trabalho. Então, eu deixo aqui registrado que todo trabalhador que se submeteu à redução de jornada e de salário, ou que submeteu à suspensão do contrato de trabalho, ele tem estabilidade pelo mesmo prazo, exemplificando, se ficou afastado nessas condições, ou reduzido o salário por 60 dias, a partir do retorno ele tem mais 60 dias garantido. Se a empresa demitir, ela precisa indenizar pagando o valor correspondente nas verbas rescisórias. Foi renovado, né, João? O decreto ampliou esse prazo, a redução ela valia para o máximo de 90 dias e a suspensão por 60 dias. Esse decreto ampliou a redução de 90 por mais 30 para 120 dias e a suspensão foi dobrada, passou de 60 para 120 dias. Então, a empresa que fizer esse tipo de acordo, ela pode sim fazer, porque está amparada por esse decreto, mas o trabalhador também que fique atento no sentido de ter essa estabilidade dobrada. Doutor Marcílio, eu vou pegar o caso aqui, eu sempre falo assim, eu sou metalúrgico, que é para facilitar o diálogo, o entendimento, tornar bastante didático. Eu sou metalúrgico, trabalho numa empresa no Itapeji. Eu acho que você é mais metalúrgico do que jornalista, viu, João? Dada a sua atuação sindicaleira, como você disse. É que lá no passado, em 76, fim de 76 para 77, eu trabalhei numa metalúrgica, então fui, no bom sentido, contaminado pelo sentimento metalúrgico. Doutor Marcílio, eu sou um trabalhador metalúrgico. Excelente profissional no jornalismo. Obrigado. E aí eu fiz um acordo, meu chefe me chamou lá, estou na fábrica, o chefe é que manda, lá ele manda mesmo, não vamos aqui mentir para ninguém, e diz, eu vou
Ô, João Francisco, vem cá, ó, tem um negócio para você assinar aqui que vai alterar durante um tempo aí a sua jornada, o teu salário também, tá, vai cair 30%, tá bom? Você assina aqui. Bom, o cara assinou, porque é melhor pingar do que secar, melhor ficar com o meu emprego do que ser mandado embora, não é? Bom, aí ele depois examinou, conversou com a mulher, conversou com o colega, achou que aquele acordo é lesivo, ele é, digamos, negativo. Ele pode procurar o sindicato e o sindicato ajuda, digamos, a resolver essa pendenga ou uma vez assinado não tem mais jeito? Não, tem jeito sim, João, porque nós não estamos falando da suspensão, nós estamos falando de situações várias. Existe um artigo na CLT, é o artigo 468 da CLT, ele diz que só é válido o acordo quando é mútuo, e desde que não causa prejuízo direto ou indireto para o trabalhador. Então, mesmo ele consentindo com um acordo, se aquele acordo lhe causar prejuízo, o artigo 468 da CLT ele é muito inteligente, ele provoca nulidade, então ele vai ter sempre a proteção da CLT, porque o acordo é lesivo, a menos que fosse um acordo coletivo, João, com a participação sindical, com a negociação sindical. Agora, o acordo individual que fere o direito dele, ele pode ser anulado pela Justiça do Trabalho por força do artigo 468 da CLT, que felizmente não foi modificado na reforma trabalhista. Perfeito. Doutor Marcelo, nós estamos nos minutinhos finais. E eu queria fazer uma outra pergunta agora invertendo. Porque é uma situação real na base, nós temos muitas pequenas e microempresas no segmento metalúrgico, em Guarulhos, Arujá, Mariporã, Santa Isabel, que é a nossa base. Eu sou empresário, tenho lá, sei lá, 10 empregados, né? Então, é uma microempresa. E aí eu tenho uma dúvida sobre a aplicação dessa MP, a aplicação agora desse decreto. Bom, mas eu não tenho relações com o sindicato patronal, eu nem sei onde fica o sindicato patronal, e não tenho... Porque é assim mesmo, aquele empregador que vai lá cedo, abre a fábrica, fecha a fábrica, ele tem pouca ligação com a entidade patronal, às vezes tem mais contato com o sindicato dos empregados. Se ele procurar o jurídico para um acordo desse, o jurídico também lhe dá orientação? Ou só para o empregado? Não, João, veja, a gente tem que entender a nossa base. A nossa base ela é composta, em sua maioria, de microempresas, de pequenos empresários que não têm consultoria jurídica, não tem um corpo de advogados que ele possa pagar. O sindicato está sempre orientando, desde que exista boa-fé naquela orientação, evidentemente, porque ele quer acertar e, às vezes, não sabe como acertar e não tem um escritório que lhe dê assessoria. O sindicato nunca se negou a orientar esse empresário sobre a forma correta que ele deve proceder, sempre no sentido de respeitar a legislação trabalhista. Ele tem o apoio aqui, sim, porque seria o empresário que liga para saber como é que tem que fazer, certo? Ele age de boa fé. Então, eu não acho razoável que o sindicato abandone esse empresário de boa fé, que não tem uma estrutura financeira e jurídica para lhe dar orientação. Perfeito. Doutor Marcelo Penacchione, chefe do jurídico do Sindicato Metalúrgico de Guarulhos Região, fala com a gente. Eu registro para finalizar. Gislene Barro nos acompanha, Amanda Penacchione, a Roseli, Josete Machado Filho, que é o Pepe, meu primo Paulo Roberto Franzin, o Paulinho, Raquel de Jesus. Você vê que até encontra os parentes, reencontro que estão distantes. Ô, João, tem um nome aí que me é familiar. Amanda Penacchione acompanha, é nome familiar, não é? Então, e quem é a Amanda? Amanda Penacchione é minha filha, é dentista. Ah, que bacana. Um abraço, Amanda. Ela falando alguma coisa na área jurídica. Bacana. Amanda, você tem um grande pai, tá? Agradeço ao destino por isso, tá? Raquel de Jesus, Rodolfo Viana, Pontes Lima e aí outras pessoas. Doutor Marcelo, por fim, para a gente não ficar aqui estendendo demais o horário, porque nós não temos esse direito e nós vamos voltar a falar sobre o jurídico proximamente, porque carece, né? Porque tem tanto assunto para tratar. Eu tenho uma dúvida, então, para falar com o jurídico, eu ligo no fixo, 2463-5300, e aí transfere a ligação, é isso? Exatamente, exatamente. A telefonista, ao atender, se tratando de assunto jurídico, ela já direciona para o advogado de plantão ou para o assistente que trabalha
de segunda a sexta-feira, e se o assistente não resolver, vai passar diretamente para o advogado passar a orientação jurídica. Bacana. Eu quero agradecer muito ao doutor Marcílio Pennacchione, quero agradecer aos que nos acompanharam aqui pelas redes sociais, dizer que esse material, nós vamos fazer um texto, vai subir no site do sindicato, vamos também colocar no Facebook do sindicato, mandar pelo boletim eletrônico, utilizar o Instagram e vamos subir o conteúdo no YouTube. Que às vezes não dá tempo, o trabalhador ele tá na fábrica agora, ou pessoa do administrativo, mas ele tem tempo de vir em casa de noite, no fim de semana estará à disposição. Doutor Marcílio, eu só tenho a lhe agradecer e dizer que nós jornalistas nós temos uma vantagem, às vezes a gente abusa dessa vantagem. A gente, ao entrevistar, a gente aprende. Então, obrigado por você ter me ensinado várias coisas aqui hoje durante o programa, tá? Durante a nossa live. Agradeço a oportunidade. Realmente, os temas que nós temos no dia a dia não dá para passar em meia hora, e o jurídico, não só eu, como os demais advogados, estão à disposição da agência sindical e de quem precisar. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Na quinta-feira próxima, apresentaremos mais uma live do sindicato às 13 horas. Então, se você quiser nos acompanhar, trabalhador, trabalhadora da ativa ou aposentado metalúrgico ou metalúrgico, ou de outra categoria profissional, ou uma pessoa de RH, ou uma pessoa da cidade, da região que queira nos acompanhar, será uma honra. Então, forte abraço a todos e a todas e se cuidem, porque essa Covid não é gripezinha. Um abraço, até quinta.